Quero agradecer o convite simpático da AIC, uma velha amiga de longa data, onde tive a oportunidade de viver momentos muito intensos, dramáticos e esperançosos. E depois, uma outra coisa, a última vez onde tive a intervir em algo semelhante, havia um papel que dizia levar pouco tempo em agradecimentos. Portanto, não vou demorar-me em agradecer convites, mas quero saudar a AIC, quero saudar os jovens que estão aqui, gosto muito de os ver, quero saudar os velhos patriarcas desta nobre instituição e dizer-vos que grande missão é a nossa. Que enorme responsabilidade nós, jornalistas cristãos, sermos Moisés quando há apenas deserto, ou Isaías quando o povo está vencido e humilhado. E há quem lhes aponta uma luz, lhes dá alegria e oferece esperança. Somos anunciadores e portadores da boa nova da alegria. Saúdo o tratado do Papa Francisco sobre a alegria, sobretudo na primeira parte da exortação. Quanto a mim, é um verdadeiro tratado, nunca tinha visto tomar desde o Antigo até o Novo Testamento, tomar de uma forma tão harmoniosa a palavra, a alegria, senti-la essencial na ligação com Deus, do Evangelho e com a missão, e tratá-la de uma forma tão rigorosa e documentada. Também não sou teólogo especialista, como sabem, sou clínico geral e, portanto, não admira que me tenha surpreendido muito com a qualidade desta exposição da alegria. Quando dizemos alegria, não estamos a falar nem de otimismo como instinto, nem da utopia como realidade. Pediram-me experiências de comunicação e recepção de alegria. Por isso, obrigam-me a falar na primeira pessoa. Falar na primeira pessoa leva-me a falar de mim, o que é um perigo, com uma combinação de passado e de presente, trazendo aos ombros as duas dimensões que ainda por cima são uma só. O que eu fiz e o que ainda faço. Até no currículo havia ali algumas confusões do passado e do presente. Mas com o júbilo de o tema ser a alegria. Antes de mais, digo-vos que fiz para aqui, já tinha feito aos 50 anos, fiz para aqui um grande exame de consciência se fui apóstolo da alegria pelos meios que Deus colocou diante de mim para falar dele e para comunicar a alegria da libertação e da vida plena. Fiz um exame de consciência, fiz neste cruzamento de missões. Sinto que fui privilegiado e sou pelas oportunidades que Deus me concedeu de tocar, de sentir, de palpitar a Igreja e mesmo o mundo com alegria. Repórter do Reino foi um dos meus principais trabalhos. Repórter é chegar, ver, registar, trazer, escrever, falar, editar, projetar e chegar ao produto final. E não é possível fazer esse todo, essa harmonização, sem haver um fio condutor que faz parte de quem o realiza, da comunidade, do elemento que o produziu para a reportagem e daquele que recolhe e retransmite ao público. Esta função de pivô entre a realidade dura ou alegre para o público é uma missão na nossa função de evangelizadores, definitiva na nossa fidelidade ao ministério. Portanto, repórter do Reino, bom ofício, com a dimensão da Igreja e do mundo modulada pelo concílio. Não vi um mundo e uma Igreja qualquer, mas com os olhos do próprio concílio. Não sei desenhar os dados, nem exibir um gráfico, nem apresentar uma radiografia da alegria que semeei, ou que fiz passar, ou que recebi dos lugares por onde passei, por onde passo, das celebrações que fiz, dos comentários que tive presente em muitas das grandes celebrações, em grandes santuários, como também em pequenas capelas ou de pequenos grupos, onde gravei
durante várias horas, reuniões de 4, 5 pessoas a testemunharem a sua própria fé. O problema é que a alegria não se pode desenhar nos seus dados, nem exibir dela um gráfico, nem apresentar uma radiografia daquilo que nós semeamos ou que nós fizemos passar como dom luminoso de Deus. A alegria não se pesa, a alegria não se quantifica, acontece com o coração livre e os braços em jeito de abraço. Estiveram outro dia, com certeza, nas jornadas e o diretor do CTV do Vaticano falava, e sem reparo nem excesso de humor, falava de 2 gestos de 2 papas, do Papa Francisco, que se apresentava muitas vezes com os braços assim, de abraço, e com o Papa Ratzinger, que tinha mais os braços estendidos, como que a abençoar e a fazer descer a verdade sobre a comunidade. Eu andei sempre sobre os telhados, foi a minha vida. Parti telhas, mas a casa não veio abaixo. Receio de não ver bem, não dizer a verdade toda, confundir a realidade com o desiderato de excelência. Receio ser até vaidoso e cabotino, exibicionista. Os analistas de hoje estão muito em descrédito, às vezes injustamente, mas também se apresentam quantas vezes como profissionais do azedume e dos maus fígados, que derrubam casas apenas com a estridência das suas gargalhadas de sarcasmo, como dizia Victor Hugo. Claramente que isso não é alegria, nem se inscreve no catálogo da esperança. Vivi e vivo abundantemente a alegria como comentador, em torre de miragem de grandes e pequenos acontecimentos, com a alegria no horizonte. Como crítico, e este crítico não é destrutivo, é descobrir sinais, potencialidades, códigos, linguagens. Como editorialista, onde observei factos, os refleti, os projetei, fiz dele opinião e a colagem possível com o dizer oficial da Igreja. Sei que fui e sou gerador de opinião. Há muita gente que vai repetir também no seu raciocínio algo que foi partilhado no meu debate. Opinião pública, um elemento desde o princípio da Communio et Progressio, que Paulo VI falava na importância de nós sermos agentes da opinião pública, testemunha, observador, comentador, descodificador, e depois estas pequenas e insignificantes coisas. O operador de som, eu gravava os sons, eu cortava as reportagens, eu unia as peças de música, eu fazia daquilo um todo e um discurso que não tinha nada a ver com os elementos soltos que juntava. Posso dizer o mesmo de televisão, onde tomo a câmara, tomo a imagem, estudo todo, estudo cada entrevista, escrevo um texto a meio, faço dali um bloco único, faço a montagem das imagens, entrego à pós-produção. Isto para dizer o quê? É que um discurso, muitas vezes nós pensamos que é apenas aquilo que nós dizemos, mas é aquilo que nós fazemos, e no audiovisual e no jornalismo o discurso é esse todo. É daí que depois vai passar a mensagem da alegria. Quando me pergunto a mim próprio o que é que eu fiz e faço passar em todo este discurso, eu tenho com alguma tranquilidade a confiança de que a alegria esteve e está presente. Como digo, isto pode parecer uma redundância, pode parecer cabotinismo, mas é o que efetivamente me dá uma grande alegria, é ter sido na minha vida e continuar a ser portador da alegria. Com as ferramentas da técnica, na construção global da mensagem em rádio e televisão, com o real sempre presente, fugindo ao mítico, ao vaporoso, àquilo que afinal não leva nada a ninguém. Ferramentas da técnica, da eletrónica, da informática, com o testemunho da evolução, na apresentação das coisas, no tratamento das imagens, e tudo com o sagrado de por meio. Portanto, foi numa oficina do sagrado que trabalhei este tempo todo e trabalho, e esse sagrado tem de ser marcado por esta esperança, por esta alegria, ou então é apenas uma auto-exibição
que não tem qualquer sentido para a existência. Portanto, sempre ligado à fé da Igreja, una, santa, católica e apostólica, mas uma Igreja feita de santos e de pecadores. Este elemento não posso deixar de o revelar. Vivemos. Eu sei que estou a falar com companheiros que, no fundo, pisam este mesmo terreno. Que vivi a Igreja com feridas expostas pelo escândalo, pelos pecados contra nós impensáveis, pelo descrédito nas bocas do mundo, nas páginas e nas sentenças acres de muitos juízos. Muitas vezes entrei na batalha com a alegria pudicamente escondida, mas presente e reveladora. E sei que todos nós, vós, nos vossos terrenos de combate, nos vossos jornais, nos vossos média, tivestes todos esta posição. Por isso mesmo, este discurso não me pertence a mim, acho que é um discurso que faz parte da nossa construção apostólica, missionária, evangelizadora, porque nós nunca separamos a nossa missão evangelizadora, mesmo que seja com a rigidamente profissional, sem qualquer recuo. Vimos o Santo dos Santos profanado também por muitos liturgos. Está na hora? Não. Proclamadores de Deus 3 vezes santo e de mãos mais apertadas prosseguiam a alegria e a esperança. Portanto, religioso, cristão, católico, testemunha de muitas épocas que nós fomos e somos, esperanças, desencantos, serenidade e impaciência. Penso que fui bafejado pela alegria e pela esperança, por temperamento até, e tentei não guardar para mim nenhuma nem outra. Acho que percebi e encarnei a missão como uma retransmissão da esperança e da alegria, sua prima e irmã inseparáveis. Encontrei a alegria no coração dos simples, nos muitos testemunhos que surpreendi em sons e imagens. Testemunho, diferente das doutrinas. Sempre privilegiei e privilegio o testemunho. É mais forte que todas as doutrinas. Ambas são necessárias. O Papa dizia, se na vossa evangelização não forem precisas palavras, não há problema. Quer dizer, quando o testemunho diz tudo, as palavras têm pouco para dizer. Testemunhos de alegria e de esperança. Encontrei e comuniquei a alegria na combatividade e, por vezes, na teimosia e na perseverança. A realidade explicada pela esperança. O testemunho. Não posso mentir nem colorir o que fiz, porque passei a vida exposto, como disse, sobre os telhados. Nada fiz, praticamente, só para mim, mas tudo era passado para o público. Trabalhei por empatia e não por imposição lógica ou teológica. E sinto um imenso conforto, digo-vos, de não estar distante do Papa Francisco, que todos os dias me ensina a arte de comunicar a esperança. E esta comunicação, de que fui e sou professor, no Seminário dos Olivais neste momento, mas que não dá pelos calcanhares de argolho, no ser simples, claro, afetuoso, alegre, forte, convicto, companheiro, transmissor de uma alegria que não nos pertence, mas que Deus nos empresta para incluirmos no círculo da comunhão. Estarei a comparar-me com o Papa? Não. A dizer apenas que me sinto muito reconfortado de, em 50 anos de sacerdócio, ter encontrado de novo João 23, o concílio, o abraço ao mundo, nesta forma admirável de se comunicar com um homem de hoje. Faltou-me, em alguns momentos, coragem, na complexidade da rede da comunicação, na Igreja e no mundo contemporâneo, para expressar esta forma de alegria e de esperança sem camuflar nenhum problema. É o problema do repórter cristão. Não ter os olhos excessivamente derivados para só ver as coisas bonitas que existem e, todavia, não recusar a alegria que lá está. Há uma tensão permanente nas nossas vidas ao distinguirmos notícia, informação de propaganda do nosso clube. Muitas vezes me interroguei e me interrogo
se estava ou estou a sustentar fórmulas caducas do passado de dizer Deus, ou se ponho o ouvido no chão para escutar o ruído que vem do futuro, ou na procura constante dos caminhos de profecia de amanhã. Muitas vezes me perguntei e pergunto se deveria dizer sobre os telhados o que já dizia em segredo, ou seja, as nossas conversas aqui, mesmo entre os amigos, quantas delas é que são transponíveis para os média? A gente sente mesmo que as pessoas estão a falar e aponta uma câmara, o seu rosto altera-se. Um clima de tensão e dá a impressão que é outra pessoa que comunica. A nossa verdade só existirá se transmitirmos o nosso rosto tal qual ele é e não encerrado pela circunstância diplomática de querermos otimizar, porventura iludir a realidade ou a Igreja. Às vezes penso, quando falta? Bom dia. 5 minutos. 5 minutos, muito obrigado. Pronto, já. Eu tenho aqui o relógio, mas não olho para ele, depois dá nisto. Bom, vou dizer-vos rapidamente, apenas como experiência, já estão cansados de me ouvir. Eu já pensei nos títulos, por exemplo, que arranjei por os programas que fiz. Desde o Toda a Gente é Pessoa, desde o Esquema 13, que refletia, digamos, a dinâmica do concílio, do documento de concílio sobre a Igreja e o mundo contemporâneo, o 70 vezes 7, que no fundo era a abundância da misericórdia, o 8º dia, que é um certo sonho da reunidade e da festa dos cristãos. Portanto, já me parece que a escolha destes temas subentende uma alegria e uma esperança de fundo. E depois tenho um catálogo de todos os temas que tratei em televisão de há 20 anos para cá. E de facto está privilegiada lá esta nota, que pode não ter a palavra, da alegria de descobrir a vida existente na Igreja, nas comunidades e no mundo, dos crentes e dos não crentes. E talvez foi um atrevimento, muitas vezes, ir ouvir os não crentes para saber de como a sua alegria poderia coincidir com a alegria e com a esperança cristã. É uma cirurgia complexa, mas penso que é um desafio para todos nós. Portanto, depois de descobrir o que acontece na Igreja, em locais de alegria, nas grandes ordens religiosas, lembro-me da Cartucha, da Trapa, dos Meditinos, da vida consagrada, que muitos aqui representam, da vida missionária, dos parcos, dos movimentos, das instituições, das intuições de leigos, dos carismas, das celebrações, das festas, do martírio, a própria morte, o que pode ter também de alegria, e depois os jovens, os grandes santuários, as visitas papais, a terra de missão, África e Ásia, e aqui poderia deter-me longo tempo, porque acho que foi das coisas que mais me apaixonaram e me entusiasmaram, foi descobrir a alegria, por exemplo, em muitos pontos da África. Fui muitas vezes convidado e enviado por muitos de vocês para ir aos locais mais recônditos de África e ver que faltava tudo menos a alegria. E como o Papa também diz, que o mundo de hoje constrói imensa tecnologia, mas que não descobriu ainda o segredo da alegria. E tudo isto, de facto, faz parte desta nossa missão de excitar, de acordar a alegria dentro das pessoas. Também podia falar da arte, do belo, nas esculturas, nas pinturas, nas arquiteturas que fui encontrando e que tentei e tento trabalhar e expor como um discurso vivo e alegre de Deus, diria mais, como uma linguagem ecuménica para crentes e não crentes, o belo, que é capaz de tocar os corações e de trazer notícias de Deus. Por isso, aconteceu isto na fotografia que fiz, no slide, nos jogos de pessoas, nas expressões, na luz, na arte, nas imagens, nos diaporamas, nas fotos, nos enquadramentos, nas distâncias, nas expressões, nas bandas sonoras, nos pequenos e insignificantes sons de ambiência, na escolha das palavras que são ditas no intervalo dos textos. Tudo isso constitui, no fundo, um discurso que manifesta o que nós somos e se há alegria que nos possui, é isso mesmo que vai. Bem, já vou terminar. A alegria para dentro, a alegria de dentro, a conivência na alegria, longe do triunfalismo e da derrota, mesmo no tempo da mudança, para ser contra o azedume,
fazer um diálogo com leitores, ouvintes, espectadores. E eu tenho, vou dizer-vos e termino já, eu todas as semanas vou ao tribunal. Todas as semanas. No caso da televisão, à segunda-feira, é-me dada a sentença se as pessoas ouviram o que disse sobre o que penso e sobre a alegria ou se desapareceram. Isto chama-se audiências técnicas, no caso da televisão. Sei dos jovens, sei dos adultos, e posso até saber mais, às vezes não tenho tempo para investigar mais. Mas às vezes é interessante saber que, por exemplo, há programas religiosos que estão dentro dos primeiros 15 programas mais vistos na televisão toda de Portugal. E dá-nos algum ânimo de que as pessoas, no fundo, têm essa sede de que a alegria seja comunicada. Havia muito mais tralha aqui para contar, mas fico por aqui. Muito obrigado pela vossa paciência.